Vamos começar a discussão com o mestre novamente, né? Que acho que são questões interessantes e que acaba pegando as questões que ele traz, né? O Nietzsche. E que acaba pegando parte importante da filosofia dele e que passa a ser vista e utilizada também para psicologia, para fenomenologia, né? Para existencialismo principalmente. E este aforismo chama-se O Mal. Eu vou ler ele aqui um pedacinho porque ele é curtinho e aí a gente começa a discutir a partir dele, né? Examinem a vida das melhores e mais prolíficas pessoas e povos e perguntem-se se uma árvore que deve crescer para o alto, orgulhosa, poderia prescindir do mau tempo e das tempestades. Se as desvantagens e as contrariedades vindas de fora, se qualquer tipo de ódio, ciúme, egoísmo, desconfiança, dureza, cobiça e violência não são parte das condições favoráveis, sem as quais o grande crescimento, até mesmo da virtude, seria quase impossível. O veneno que aniquila os de natureza mais fraca é um tônico fortalecedor para o mais forte, mas ele não o chama de veneno. Aí chama-se o mal, né? Esse aforismo. E aí passamos a discutir a primeira coisa. O que que é o mal? O que que é o ruim? Será que esse ruim ele não é pré-estabelecido por algumas questões? Por exemplo, quando a gente fala que um negócio é ruim, obviamente, nós estamos falando mais uma vez de uma moral, né? De uma moralidade daquilo que é certo e errado, bom, ruim. E o Nietzsche, várias vezes, ele desconstrói isso nas coisas que ele coloca. Tanto que tem a obra dele lá, do Além do Bem e do Mal, que ele fala muito sobre isso também, né? São vários aforismozinhos. E aí, quando a gente, falando, por exemplo, da psicologia mesmo, ou até da terapia, quando algumas pessoas chegam até nós com essa ideia pré-estabelecida de que o sofrimento, a angústia ou as coisas nesse sentido, elas são negativas, né? Elas são ruins, são más. E aí vem o questionamento, né? Será? Aí ele coloca, né? a- as- Examinem a vida das melhores e mais prolíficas pessoas e povos e perguntem-se se uma árvore que deve crescer para o alto, orgulhosa, grande, né, poderia prescindir do mau tempo e das tempestades. Será que essas coisas grandes, né, que crescem para o alto, orgulhosas, elas podem dispensar do mau tempo e das tempestades? E aí me faz pensar, obviamente, numa outra coisa que tem até um artigo que eu vou botar ele anexado aqui junto que fala do Kierkegaard, a escola da angústia e a psicoterapia. E junto com isso, nós temos aquela frase clássica, né? Tipo, mar calmo não faz bom marinheiro. Não querendo romantizar o sofrimento de maneira alguma, tá? Só para deixar claro. Mas assim, quando a gente traz esse tipo de valoração sobre o ruim, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz angústia, a gente esquece que é ele que potencializa muitos dos nossos crescimentos e da nossa ação em direção a sair de uma situação ou de um local de desconforto para caminhar em direção a outro que seja um pouco mais satisfatório. E no finalzinho, o veneno que aniquila os de natureza mais fraca é um tônico fortalecedor para o mais forte, mas ele não o chama de veneno. Então, será que esse ruim, né, esse negativo, esse mal, ele é realmente só ruim? Será que ele não pode ser visto a partir de uma nova perspectiva que realmente seja visto como um combustível para alguma mudança ou alguma alteração que se faça necessária, tipo uma motivação para a pessoa sair desse local e ir em direção a outro? É, as pessoas quando estão tristes, desconfortáveis, elas tendem a refletir e a procurar soluções ou outras possibilidades muito mais do que quando elas estão felizes. E isso é perceptível até na clínica, né? Nos atendimentos que a gente faz, nas coisas que a gente conversa. Muitas pessoas chegam
com algumas demandas que passam, né, por esse local do negativo, do mal. E aí isso faz elas se mobilizarem em direção a algumas coisas que carregam mais sentido. E quando tá tudo bem, a probabilidade de se fazer isso é menor, ou talvez ela acontece com menos frequência. Posso estar falando ah, alguma merda? Talvez. Mas, assim, a partir do que eu vivencio, né, na minha prática, e do que eu percebo nas outras pessoas, do que eu percebo em mim também, obviamente, né, não sejamos hipócritas, essa parada do negativo, ele potencializa muitas das mudanças que a gente precisa. E o Kierkegaard, eu citei ele ali anteriormente, porque tem um artigo muito interessante que ele fala dessa coisa da escola da angústia. E é quase como se a angústia fosse realmente, né, uma escola. Desde que estejamos abertos para isso. Então, quando a gente para olhar para ela como algo que pode nos ensinar alguma coisa sobre nós, cara, ela pode ser muito positiva. E cá entre nós, né? Seremos todos angustiados a vida inteira. Talvez em intensidades diferentes e acerca de motivos diferentes, mas não podemos nos livrar da angústia. Porque é parte, né, da condição humana, da existência humana e tal. E aí, o que é que a gente pode aprender com ela, né? O que é que ela pode nos ensinar? E a proposta, né, da escola da angústia é justamente isso, a gente olhar para todas essas coisas ruins e negativas com olhos positivos. E isso, para quem é terapeuta, né, e quem trabalha com isso, é extremamente importante que a gente não valore, né, coloque valor negativo a essas emoções vistas como negativas, porque isso faz parte do processo e isso faz parte do crescimento que a gente pode potencializar ou possibilitar para aqueles que estão, né, em busca dessa mudança para fazer da vida um local mais agradável, né, gente? Cara, muita coisa poderia ser dita a partir desse negócio aqui dele. Eu poderia falar mais? Poderia. Talvez a gente possa ampliar isso no nosso grupo de estudo, que eu acho que é um tema bem bacana, que vai ser deveras interessante, né? Então, deixamos este tópico aberto para ser melhor explorado numa condição síncrona, né? Eu gostaria muito de ouvir o que vocês também têm a dizer sobre isso. Até a próxima. Tem outras coisas desse livro aqui que eu vou trazer aos pouquinhos, porque são coisas muito interessantes. Mas é isso, gente.